Fala galerinha do mal, hoje a Banggood mandou aqui a BWWA5 pro pai poder testar. Quase quebrei a mesa toda aqui, mas vamos fingir que isso não aconteceu. Vou pegar mais leve aqui da próxima vez. Então essa aqui é uma nova caixinha da Blitzwolf, já vou falar que já vou chegando na voadora com as especificações técnicas que é melhor. Estamos falando de uma caixa com 100 watts de potência, TWS estéreo, isso quer dizer que você pode conectar duas delas e fazer um som estéreo, né, esquerda e direita ali naquele pique. Vamos ter também proteção à prova d'água IPX6, e eu vou deixar o Will colocar aí na tela pra vocês o que quer dizer IPX6. Eu tenho certeza que não é, eu acho que não é 100% a prova d'água, mas vamos lá, vou deixar aqui esse negócio aberto. Se eu não me engano, a prova d'água é IPX7, então a gente tem aqui IPX6, 1,6 kg. Pesado, hein? Mas 100 watts é aquelas coisas, né? Talvez valha a pena você ficar aí com um braço musculoso. Olha só que maravilha. Além do mais, a gente vai contar com 3 tipos de equalização. A equalização standard, que é a assinatura sonora da marca, mais uma 3D, que geralmente costuma ser ruim, tá? Tô só adiantando aqui para não ter nenhuma alta expectativa com essa equalização. E a gente vai ter uma terceira equalização, que é a do Heavy Bass. E aí pode ser que interesse muita gente, porque vai ser uma equalização com um reforço de grave mais forte, né? É isso que ele quer dizer, mais pesado. E pra encerrar aqui, vamos ter Bluetooth 5.0, tá bom, tá atualizado, tá ok. 12 horas de bateria, poderia ser mais, mas a gente tá falando de uma potência grande, né? Então dá pra perdoar e passar batido. E o precinho dela vai estar aí por volta de R$630, pelo menos na data aqui de gravação desse vídeo, né? Então vou deixar também um cupom pra vocês aí, onde ela vai sair também na data de gravação desse vídeo, olha só. R$552. Vamos ver se lá no final vale a pena ou se não vale, falou? Agora vamos para aquela parte favorita que é, ó, o unboxing. E agora eu peguei pesado mesmo, hein? Será que quebrou? Vamos ver. Cara, olha só, chegou aqui sem nada protegendo. Vocês vão ter que realmente confiar no papai. Mas já falei pra vocês, hein? Já tem 2 anos que eu faço esse negócio aqui. Pode ficar tranquilo que eu sei que tô fazendo e não abri antes. Esse profissional digno. Tem outras caixas que também que eu não abri que tava mais ansioso, hein? É, rapaz, o coração do reviewer é uma bola de aço. Vamos lá. Ó, bem protegido. Porra, bem melhor que a Anker, inclusive, cara. Bem melhor que a Anker. Estamos aqui com aquelas proteções de plástico, né? Pra evitar aí as malésias do transporte, que geralmente isso aqui amassa pra caramba, mas tá show de bola. Vem com uma alça aqui que eu também não tava esperando, vou mostrar ela já pra vocês direitinho. E dentro da caixa a gente também vai ter um manual aqui, ó, pequenininho de usuário, deve ter só algumas informações mais básicas aí pra vocês. Além do mais, vamos contar aqui com um cabo P2 e um cabo USB-C pra USB-A, que é pra você usar aí pra carregar a tua caixa. Rapaz, o negócio é grande, hein? Que delícia! Eu não sei, honestamente, se aqui na câmera de cima vai dar pra ter uma noção geral. Ou eu boto a câmera na frente aqui, ó. Se liga no tamanho da criança. Caraca, hein? Eu gosto também quando eles colocam esse design brabo aqui, ó, com essas paradinhas, esses parafusos doidos pra caramba aqui. Eu acho que fica um negócio legal. Dá uma impressão de que ela tem uma resistência tão grande. E toda essa parte de fora dela aqui é fosca, um preto fosco muito bonito, além de contar com as 2 grades aqui na parte da frente e na parte de trás, que dão aparência aqui. Eu tenho quase certeza que isso aqui é metal, tá? Pelo menos tem uma aparência de metal muito forte, acho que não é plástico. Aqui nas laterais a gente vai ter esses 2 espaços aqui pra você colocar a alça que eu vou mostrar pra vocês já já. Aqui na parte de cima a gente vai ter o botão de ligar e desligar, o Mode Equalizador. Esse botão aqui pra você usar pra poder parear com outros modelos, play, pause, diminuir e aumentar o volume. E essas 3 luzes aqui vão servir pra indicar os diferentes modos de equalização da caixa. Agora, dando aqui uma olhada na alça, cara, é um material um pouco mais singelo aí, né? É humilde. Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Apesar de nessa parte contar com uma espuminha, cara, ele é bem humilde, bem mais humilde do que, por exemplo, a Anker. Eu já mostrei pra vocês, né, que a Anker, ela fornece um cabo bem mais bonito, né. Eu vou dizer bonito entre muitas aspas, porque beleza pode variar aí pras pessoas. Mas a Anker também vai contar, geralmente, com alguns equipamentos aí um pouco mais caros, né. Show de bola. Pelo menos vem uma alça, dá pra você sair carregando ela por aí, aproveitar o seu dia. Agora é aquela, será que a qualidade sonora vai compensar? Vamos descobrir. Pera! Tá de brincadeira o diretor desse programa? Antes de mais nada, é um negócio que eu quase esqueci aqui, né? Que a gente vai ver quais são as entradas que vem. Olha só, quase passei batido. Vamos lá agora passar um sufoco. Ah, não, nem passei. Olha só, rapaz, foi rápido. Isso, surpresa. Mas vamos lá, aqui nessa parte de trás a gente vai contar com uma entrada auxiliar, uma entrada para cartão de memória, a saída para você usar a carga como um power bank, né? Você pode carregar aí o teu celular, o que você quiser, o dispositivo. Só que, como sempre, fica aqui um alerta, pode ser que a bateria da tua caixa, pode ser não, isso vai acontecer, né? Ela vai embora muito mais rápido. Então fica aí ligado, tá? E agora sim, bebês, vamos lá para aquele teste brabo. Tô torcendo aqui, inclusive, para já vir com uma bateria, né? Que nem sempre isso acontece. Aparentemente veio aqui com 60% de bateria, não dá pra gente testar. Eu espero, né? Já estamos aqui em 50% e vamos que vamos então na primeira música. Deu um atrasozinho aqui para começar, né? Ele começou em 30, então eu vou subir o volume agora para 50.
Agora tá bom. Grave forte, né? Isso na equalização standard. Eu vou testar os equalizadores em 70. É melhor, dá pra perceber mais. Mas o grave é bem forte. E apesar dele estar forte, eu tô sentindo uma presença boa dos médios também. Os agudos estão ok, estão ali. Cara, ela treme bastante. Vou fazer o seguinte, vou pular aqui direto pra 70, porque eu não... Tá muito forte o grave, tá? Isso 50% me assusta um pouco. E antes de eu querer falar qualquer coisa, eu acho que é melhor a gente ir pro 70, porque eu consigo avaliar não só os graves, né? Mas eu vou mudar aqui os modos de equalização e a gente consegue dar já uma coisa global ali em 70%. Vamos ver aqui. Lembrando que eu tenho que colocar a música pra depois aumentar o volume, tá? Vou avisar pra vocês, podem ficar tranquilos. Vamos que vamos. Aí, 70%. Tremedeira tá braba também. Ó, se liga só, acho que dá pra ver na câmera, olha aqui. Ela treme muito. Deixa eu ver na câmera de cima. Acho que não dá pra perceber, mas ela balança bastante, cara. Vamos mudar os modos de equalização, então. Estamos no modo 3G. Os agudos e os médios foram lá em cima, reduziu os graves. Agora vamos botar o heavy bass. Vocês percebem como é que o médio e o agudo já desceram e deram espaço para um grave mais profundo só, mas o standard já tava bom, sabe? Vamos voltar pro standard. Standard pra mim é o melhor modo mesmo, fica mais balanceado. Vamos fazer o seguinte, olha só. Vou dar mais impressões pra vocês aqui pra já, antes da gente chegar em 100%. Eu tô achando o grave bem exagerado, ao mesmo tempo que a gente também tem médios bem presentes, tá? Eles estão aqui junto com os graves, mas eu não sinto que eles fazem parte do balanceamento. Isso é muito esquisito falar, porque eu tô... Ao mesmo tempo eu fico confuso, porque eu acho que eu preciso de uma referência. Eu acho que eu vou conseguir transmitir melhor as minhas impressões aqui nas diferentes porcentagens ali de volume, quando eu tiver uma outra caixa que eu conheça melhor pra poder mostrar aqui pra vocês e descobrir isso junto. Porque o grave, ele é realmente muito forte, mas não falta médio. Ao mesmo tempo que eu sinto que o médio não tá corretamente balanceado, tá ligado? Sei lá, não tá o som ruim, tá? É importante deixar isso claro pra vocês também. Só que ela tá longe de ser uma caixa neutra. É isso. O grave, ele tá exagerado. Tem quem goste muito disso, né? O pessoal que curte muito JBL valoriza bastante esses graves mais exagerados. E aqui, por exemplo, não tá tão exagerado quanto a T6 Max, que é aquela redondinha que eu fiz review há muito tempo aqui no canal. Inclusive, foi uma das primeiras da Tron Smart que eu fiz review aqui. Esse grave aqui não chega perto do exagero que é a T6, tá? Mas ainda assim, ele tá bem forte, tá bem profundo. E é isso. Vamos botar aqui em 100%, mas já vou adiantando pra vocês que eu acho que só vou conseguir dar o meu aval aqui pra caixa lá no comparativo dela com algum outro modelo. Enquanto isso, vamos lá aumentar pra 100%, descobrir ela aqui. 100%. Equalizador standard, tá, pessoal? Just you.
E agora os 100%, o médio e o agudo ficaram mais cristalinos. Vou aumentar pra vocês perceberem também, ó. O grave, apesar de estar aqui, não se sobrepõe. Em 100% ficou melhor. Cara, aqui em 100% deu uma melhorada. Tipo assim, é uma parada que acontecia com algumas caixas da JBL, inclusive, principalmente antes da atualização com a equalização. O que rolava é que até 70%, 80% ela tinha ali um grave que tava um pouco mais forte, tá? Isso é praticamente o que a JBL é assim, né? Fazer o quê? Só que aí quando você chegava pra parte dos 70%, 80%, ela não parava, ela já dava um stop ali pra potência do grave, né? Já tava no limite. Então meio que ela aumentava as frequências mais agudas e médias e isso dá a impressão de que a caixa tem um volume muito mais alto. Na verdade não é impressão, né? Realmente ela vai contar com um volume maior, ela vai contar com mais potência, mas na realidade ela tá dando um gás ali nos agudos e nos médios. Os graves eles estão ficando parados porque se você aumentar o grave você tira justamente esse volume bem maior. Eu acho que é exatamente o que aconteceu aqui nessa caixa e pela construção dela eu acho que eles fizeram isso bem, porque no final das contas perde aquele lado, como eu falei pra vocês aqui durante o vídeo, né? Aquele grave um pouco mais chamativo, ainda com médio, né? Mas ainda assim um grave mais chamativo e ele consegue deixar os médios e os agudos ali mais cristalinos. Os agudos talvez ficaram levemente ali um pouco... Vamos dizer que eles chamaram um pouco mais atenção do que os médios, né? Estão um pouco mais quentes. Os médios por si só também estão bem presentes. E os graves estão na medida que, na minha opinião, deveria estar ali mais ou menos em 70 e em 80 na equalização standard. Se eles deixassem o grave do standard pra parte do Heavy Bass e ter pro equalizador aqui, né? Heavy Bass que ele vem incluído. E eles, tipo assim, simplesmente não tivessem feito essa parte da equalização com reforço do jeito que eles fizeram, ia estar bem melhor, na minha opinião. Mas ainda assim é uma caixa bem interessante. Vou deixar aqui mais uma vez o aviso pra vocês de que dá pra esperar o comparativo, tá? É bem melhor mesmo. Isso não impede, é claro, nenhum de vocês de deixar um like nesse vídeo aqui. Olha só, se você já tá curtindo o conteúdo, não custa nada, cara. Deixa um like aí já nesse vídeo se você já curtiu aqui os comparativos e tudo mais. Manda ver, tá aí ajudando o papai. E pra esclarecer aqui a questão do preço, cara, dá pra pagar. Dá pra pagar, principalmente com o cupom de desconto que desce aí pra entre 500 e 600 reais. Eu acho que acima de 600 reais pode ser que fique um pouco complicado, mas entre 500 e 600, certamente ela pode entrar aí nessa linha de preço. E fiquem atentos, tá? Porque como o preço dela hoje tava 630 e com esse desconto ela cai pra entre 500 e 600, não é pra sempre que os descontos duram, tá? Vocês sabem disso, vocês estão acostumados aqui, seja na Bambuja ou em qualquer outra loja, o desconto ele não dura pra sempre. Então, fiquem ligados lá no grupo do Telegram, que é o primeiro link aqui da descrição do vídeo, pra você não perder nenhuma promoção e sempre que o preço estiver lá naquele pique, eu mando pra vocês, é claro, pra vocês aproveitarem a situação, falou? Então, mas é isso. Se você curtiu aqui o vídeo, quer ver mais conteúdo, se inscreve aí, ó, liga o sininho de notificação, sempre tem vídeo novo por aqui, é um prazer ter a sua companhia. Vou deixando aqui aquele muito obrigado e até o próximo vídeo. Olha, vocês que acompanham o canal aqui há mais tempo sabem que não é toda a caixa que me deixa confuso assim a ponto de eu chegar pra vocês e falar, esperem um comparativo. Óbvio, já falei isso aqui várias vezes, tá? Mas certamente não é a maioria. Eu já consigo deixar um veredito pra vocês aqui, show de bola. Mas também, né, o equipamento ajuda aqui no que pode, porque é aquele negócio que eu já expliquei pra vocês várias vezes, praticamente um comercial de perfume, o vídeo aqui, né? Porque nunca tem como eu transmitir pra vocês a sensação que é estar aqui e testar a caixa aqui, mas eu prefiro deixar a observação porque eu tenho a impressão de que a minha opinião ela pode variar quando eu botar alguma coisa aqui do lado. Eu tenho uma outra referência que eu já conheço aí há mais tempo, olha só. Eu ainda não sei com qual caixa eu vou comparar. De repente, por mais que não tenha aí a mesma potência, pode ser que eu teste aqui com a Motion Boom Plus ou com a Mifa Wide Hog, não sei, vocês podem deixar aí no comentário também, né, qual caixa que vocês acham que eu deveria comparar. Mas tá bem legal. Eu acho, na real, que eu deveria ter comparado com a Extreme 3, mas eu não tenho a Extreme 3 aqui. E também não gosto muito dela, tá? Tem que ser honesto com vocês. Talvez eu consiga uma Extreme 2 pra fazer esse teste, mas enfim, nada na vida é certo, né? Então
Então é isso. Vou deixando aí pra vocês aquele abraço. Espero que tenham gostado aí do vídeo, que tenha auxiliado nas dúvidas de vocês. Pra quem ainda tá com dúvida, espero um comparativo que é o melhor que você faz, tá bom? Mas se quiser comprar, é aquela coisa, né? Já vai comprar sabendo que pode ser que não seja exatamente do jeito que você tava aqui esperando no vídeo. Olha só, tô realmente botando meu pé pra trás aqui, mas de toda forma eu acho que vale o preço sim. Ela vale sim. Já, no passado, já teve coisa muito mais cara com qualidade bem inferior, né? Mas, obviamente, com o passar do tempo, as caixas vão melhorando, e é isso aí que acontece. E quanto mais elas vão melhorando, também elas vão ficando mais acessíveis. É isso, enfim. Vou encerrar logo esse pós-crédito, que já tá muito longo. Meu Deus do céu. O Will deve estar chateado comigo nessa edição, hein, Will? Não fica triste, não. Não fica triste, não, que você tá aqui, ó. No meu coração. E vocês aí que estão assistindo também. No mais, fica aqui aquele abraço, aquele beijo no coração. Boa semana pra vocês. Valeu.